Eu vou dando recado enquanto as meninas vão entrando, tá? Eu deixei aqui no chat o meu e-mail. Então, todas as meninas que quiserem ter mais informações da aula, né, receber um material de apoio, fazer parte de um grupo que eu criei para passar as outras aulas que terão, os assuntos que terão, me manda um e-mail no 2020 mulheresvirtuosas@gmail.com. Eu deixei aqui no chat para vocês poderem me mandar e-mail. Ana, eu quero participar dos grupos, eu quero saber quando que será a próxima aula, eu quero receber material complementar da virtude que você falou da alegria, ou da ordem, ou a virtude de hoje, ou qualquer outra aula. Pode mandar por e-mail que eu vejo todos os dias e posso responder vocês, tá? Então, eu queria passar esse recadinho antes de começarmos a nossa aula sobre a fortaleza hoje, tá? Durante a aula também, vocês podem estar mandando perguntas ou fazendo comentários pelo chat, e eu posso responder durante a aula ou no final da aula. Então, fiquem à vontade em perguntar aqui no chat, tá bom? Então, vamos começar, para começar pontual, a nossa aula sobre a fortaleza, tá? O que é ser uma mulher forte, tá? Uma mulher forte é uma mulher que enfrenta as dificuldades. É uma mulher que resiste às tentações. Uma mulher que supera os obstáculos e está constantemente à procura do bem. Então, ela tem que enfrentar as dificuldades com fortaleza, resistir às tentações e superar os obstáculos. Então, de forma resumida, uma mulher forte é uma mulher que consegue enfrentar os obstáculos, enfrentar as dificuldades, os sofrimentos do dia, com serenidade, né? Uma mulher forte é uma mulher que sabe dizer sim quando tem que dizer sim e sabe dizer não quando tem que dizer não, né? Mesmo que aquele sim, aquele não vá nos custar. Então, uma mulher forte é uma mulher que consegue fazer isso com facilidade, né? Então, resumidamente, uma mulher forte é isso. E a gente vai falar agora na aula bem concretamente para que a gente consiga entender cada um desses pontos e consiga adquirir essa virtude da fortaleza, tá? Então, antes de falarmos da teoria, né, da parte mais teórica, eu gostaria de fazer algumas perguntas para que você possa saber em qual parte você não está sendo tão forte, ou se realmente você é ou não uma mulher forte, onde você pode estar melhorando o aspecto da fortaleza na sua vida, né? Então, por exemplo, você é uma mulher que promete sempre chegar na hora nos lugares e nunca consegue chegar na hora. Sempre tem uma desculpa. Você é uma mulher que sempre fala, não, vou parar de exagerar na bebida, vou parar de exagerar na comida, e tá sempre caindo nesse exagero. Promete que vai estudar todos os dias na hora tal, 1 hora por dia, e sempre acaba estudando menos, ou acaba não estudando, ou promete que não vai mais perder tempo no celular e tá sempre lá, sempre você fala, nossa, já fiquei meia hora no Instagram, já fiquei 1 hora vendo vídeo no YouTube, coisas que eu poderia estar fazendo o que eu tinha planejado. Será que eu sou forte quando eu falo, não vou mexer no celular, não vou mexer, perder tempo mais assistindo televisão, vou cumprir as coisas que eu planejei? Será que eu tenho fortaleza suficiente, né, para fazer com que o meu plano, que eu planejei durante aquele dia, seja feito? Né? Que nada, nenhum obstáculo faça com que aquele plano seja feito pela metade, ou seja feito de forma ruim, mal feito, né? Será que eu sou uma pessoa que tem medo do sacrifício? Medo da mortificação? Ou seja, será que eu tenho medo de dizer não para as vontades do meu corpo? A gente vai explicar melhor na aula, né? Às vezes o meu corpo tem vontade de passar o dia deitado na cama. Será que eu tenho fortaleza suficiente para falar, não, eu não vou ficar deitado na cama. Se é para estudar, eu vou estudar numa mesa, para que eu consiga fazer aquele estudo com perfeição, da forma como eu quero fazer, né? Fazer bem feito.
Ou não, eu tô cansada, não dormi bem, então eu vou ficar deitadona lá na cama esparramada. Será que eu tenho fortaleza suficiente para acordar na hora que o meu despertador tocou? Ele tocou 8 horas, eu vou contar até 5 levantar? Então, isso é saber dominar, isso é fazer os sacrifícios, mortificações, né? Ir contra a vontade do nosso corpo. E só uma mulher forte consegue fazer isso, né? Será que eu sou uma pessoa que fujo quando algum obstáculo, alguma dificuldade pode aparecer na minha vida? Não sei, às vezes no trabalho alguém fala, fulana, quem aí se levanta a mão para quem quiser fazer tal e tal coisa, e você fala, não, isso é demais para mim, não vou querer fazer. Ou, quem tem interesse, não vou. Você sempre foge das coisas que, que seriam difíceis para você. Então, isso são sinais de que estamos fracos na fortaleza, né? Que não somos mulheres fortes. Então, é legal pensar nisso, para vocês saberem onde que está a nossa fraqueza, onde eu preciso crescer mais na fortaleza, tá? Eu coloquei como base, né? Eu estudei para essa aula com o livro A Fortaleza do Rafael Liano. Vou deixar na descrição do vídeo, né? O autor para vocês poderem comprar o livro ou lerem um pouco sobre o livro na internet. É bem legal. E o Rafael Liano ele fala que para sermos fortes precisamos ter a cabeça forte, precisamos ter o coração forte e precisamos ter os braços fortes. Então é bem legal isso, porque eu vou explicar agora cada um desses pilares. Ele fala que sem esse pilar, a gente não vai conseguir adquirir o objetivo de ter a virtude da fortaleza, né? De criar o hábito, de termos o hábito de sermos mulheres fortes, né? Então, o que é ter a cabeça forte, tá? A cabeça é onde tudo começa, é o nosso apoio, tá? Então a gente tem que pensar assim: será que somos mulheres de princípio? Será que somos mulheres de personalidade? Será que somos mulheres que temos a nossa base, a nossa fé bem formada? Será que procuramos constantemente crescermos na fé? Será que temos a convicção de que sem a fé nós não vamos conseguir, não conseguimos entender quem somos, por que estamos aqui, qual é o nosso objetivo aqui na Terra, para onde vamos depois? Então, a pessoa que tem cabeça forte, ela sabe responder essas perguntas. Ela sabe, ela possui a certeza do sentido da vida dela, da sua morte, o sentido de uma doença, o sentido de uma dor, de uma dificuldade na vida dela, tá? Uma pessoa forte, uma pessoa que tem a cabeça forte, é uma pessoa de ideal, uma pessoa de princípios. E tendo a cabeça forte, vamos conseguir ter um coração forte e um braço forte. Então, a gente precisa cuidar muito da nossa cabeça, cuidar muito da nossa fé, da nossa personalidade, dos nossos princípios, tá? A gente vai falar como conseguir ter uma cabeça forte, né? Mas eu queria que vocês entendessem que a cabeça é o principal. Sem a cabeça forte, a gente não vai conseguir agir com fortaleza, ter um braço forte, né? Ter um coração forte. Então, por exemplo, como eu vou saber se minha cabeça tá fraca ou não? Às vezes você tá no happy hour de uma empresa, né, por exemplo, e tá todo mundo conversando de um assunto super fútil, né? Todo mundo conversando de um assunto que não faz parte do seu princípio. Ou às vezes você tá no meio que você olha para o lado e fala, gente, o que eu tô fazendo aqui? E ter uma cabeça forte é chegar nesses lugares e você tentar mudar o assunto, não concordar, não ser uma pessoa que cada ambiente que você convive você é de um jeito. Não, eu sou a Ana, eu sou a mesma coisa em casa, no trabalho, na igreja onde eu frequento, com as amigas com que eu frequento. Então isso é ter personalidade, tá? Então a gente vai conseguir ter essa personalidade se a gente tem essa cabeça forte. A gente vai conseguir
chegar num happy hour em que a conversa está sendo super ruim, né? Ou que as meninas estão vestidas super fúteis e você fala, nossa, tô aqui com meu marido e olha o jeito que elas estão vestidas, olha as conversas, né? Só estão conversando assuntos que não vão agregar nada e vai ser muito ruim, né? Para mim, para o meu marido ou com quem esteja comigo. Ou você tenta contornar aquilo, ó, gente, vamos conversar de um assunto legal, vou contar como que foi semana passada, o que aconteceu comigo. Ter cabeça forte para dizer, não, gente, eu não concordo com o que vocês estão falando. E não ficar lá quietinha, ai, né, vou dar uma de João sem braço aqui, não vou falar nada para não ficar aí me julgando. Nossa, ela é contra, nossa, olha a opinião dela. Sabe que eu tenho medo do que os outros vão pensar de mim, né? Se eu for contra a corrente, contra o que eles estão falando. Então, isso é ter uma cabeça forte. A gente não pode ser conhecida com esse jeitinho brasileiro que falam, que a gente dá jeitinho para tudo. Tem que tomar cuidado com esse jeitinho. Né? Será que no meu trabalho eu dou jeitinho num contrato? Ah, eu vou deixar de escrever tal coisa no contrato, porque eu sei que nem vão ler o contrato inteiro, né? Ah, eu vou deixar de emitir uma nota para que não seja cobrado um imposto que precisava ser cobrado, né? Será que eu sou uma pessoa que faz as coisas corretamente? Faz as coisas com princípios, né? Fazer as coisas de acordo com o nosso princípio, de acordo com o nosso ideal, de forma correta. Ah, eu tô num ambiente que ninguém vai ver se eu pegar esse sabonete do hotel. Gente, se o sabonete é do hotel, o sabonete é do hotel. Se é, eles estão falando para você colocar no contrato, você tem que colocar no contrato. A gente não tem que dar jeitinho nas coisas. Temos que fazer as coisas corretas. Mostrar os nossos princípios, os nossos ideais, em tudo que a gente faz. Tá? A gente não pode mostrar que a gente é de um jeito só em determinado lugar. Tem que ser em todos os lugares. Tá? Isso é ter uma cabeça forte. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Como que a gente vai entender quem somos? Qual é o nosso objetivo aqui na Terra? Qual é o nosso objetivo, o nosso princípio? Para onde nós vamos? Né? Será que eu sei qual é o meu objetivo aqui? Por que eu estou aqui? Né? Para onde eu vou? Isso é ter uma cabeça forte. E para que a gente consiga responder essas perguntas, a gente tem que ter o quê? Fé. A fé é importantíssima para que a gente consiga ter essa cabeça forte. Para que a gente consiga ser uma pessoa de princípio, uma pessoa de ideal. Né? Eu concordo ou não concordo com esse assunto? Como que eu vou saber se eu concordo ou não se eu nem estudei a fundo? Né? Hoje estão falando bastante no Brasil sobre aborto, por exemplo. Qual é a minha posição sobre? Ah, eu não concordo. Mas por que você não concorda? Você tem um conteúdo, né? Procurarmos esse conteúdo, porque é assim que vai fazer com que a gente não caia na primeira tentação, né? Ai, mas eu vou até falar que eu concordo, porque eu não sei direito se eu concordo ou não. Então, ter essas ideias fixas, ter essas ideias concretas na nossa cabeça, né? Tomarmos cuidado com isso, procurarmos crescer nesses assuntos para que a gente consiga ajudar as outras pessoas à nossa volta também e consigamos fazer com que a nossa cabeça seja ainda mais firme, né? Os nossos propósitos mais firmes, os nossos princípios mais firmes. Então, isso é ter uma cabeça forte, tá? O que é ter um coração forte? O coração está ligado ao sentimento forte, né? Será que eu sou uma pessoa que, com qualquer obstáculo, dificuldade, dor, doença, eu caio no sentimentalismo? Eu não sei controlar meus sentimentos. Eu realmente afundo durante uma dor, uma preocupação. Então, a gente tem que tomar cuidado que o coração forte não quer dizer que você tem que ser uma pessoa fria. Ai, tal pessoa faleceu muito próxima da minha família, está muito doente, e eu sou aquela pessoa fria, né? Não, eu sou uma pessoa que sabe controlar meus sentimentos com serenidade, né? Eu sim estou triste, mas eu não vou me afundar com aquilo. Eu vou tentar ver algo bom naquilo para que me fortaleça, para que me amadureça, para que eu consiga ajudar mais as pessoas à minha volta. Isso é ter um coração forte. O coração também está ligado aos apelos sensuais, né? Hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com isso. No ambiente que a gente convive, num filme que a gente assiste. Será que numa primeira tentação, às vezes você que é casada, vai num ambiente que tem muita gente solteira e vem um cara, vai lá e fala com você. Será que você, na primeira tentação, já dá bola para essa pessoa? Né? Isso é ter um coração fraco.
diante de um apelo sensual, de um filme, né? Às vezes a gente está no cinema, a gente escolhe um filme que você fala, nossa, foi a pior escolha de todas. Só tem cenas super sensuais, em que não vai acrescentar nada na minha vida, só fala palavrão, ou só coisas que não, que são contra os meus princípios, os meus ideais. Acontece, às vezes a gente vai lá e a gente não sabe como vai ser o filme, por exemplo. Ou a gente combinou um monte de amigas de assistir o mesmo filme e aquele filme no final não está sendo bom para mim. Será que você tem um coração duro, né, um coração forte, de encarar aquilo e falar, não, eu vou sair daqui, né? De não cair nessa primeira tentação de, não, vou ficar aqui, né, vou curtir um pouco. Não, se aquilo não faz bem para você, sai daquele ambiente, né? Ter esse coração forte diante dessas tentações. Cuidar do sentimentalismo e da sensualidade, tá? Desses apelos sensuais na internet, em filmes, em conversas, em ambientes, e cuidar do sentimentalismo, tá? Para que a gente não caia no sentimentalismo. Sermos pessoas com sentimentos serenos, tá? E depois, os braços fortes. Uma pessoa de braço forte é uma pessoa de atitude, né? É uma pessoa que, diante de algo que é contra o seu princípio, ela sabe fugir daquilo, ela sabe contornar a situação, né? Se isso faz mal para ela ou a prejudica, ela vai sair de lá, né? Ela vai ter o braço forte. Então, como assim? Ela sabe dizer sim para quando tem que dizer sim. Ela sabe dizer não para quando tem que dizer não, mesmo que aquilo vá contra a corrente, contra o ambiente em que ela está. Então, por exemplo, você está no cinema, assistindo um filme que não está te fazendo bem, você vai levantar do cinema e vai sair, porque você tem um braço forte, você é uma mulher de atitude. Né? Se você está num happy hour numa empresa que não está te fazendo bem, a conversa não está sendo boa, o ambiente não está sendo bom para sua família, você fala, gente, eu vou ter que ir embora, surgiu um imprevisto, você vai embora. Você vai chegar ou falar, pessoal, vamos mudar de assunto, eu não concordo com isso. Então, uma pessoa de braço forte é uma pessoa de atitude. Mas vocês conseguem entender que se a gente não tem uma cabeça forte, ou seja, se a gente não sabe o porquê daquele ambiente está sendo ruim para a gente, ou a gente não consegue expor a nossa opinião, mostra que a nossa cabeça não está forte. Então, se você fala, nossa, né, se você pensar agora, será que você seria a única pessoa que levantaria a mão para um assunto super polêmico? Seria a única pessoa contra aquele assunto, né? Será que você teria essa coragem de sair no meio do cinema diante de um filme ruim? Então, é bom a gente pensar se a gente vai ter essa atitude ou não. Se a gente não tem, isso quer dizer que a nossa cabeça está fraca, né? A gente não pode ter medo do que as pessoas vão achar da minha opinião, porque eu sou uma pessoa de cabeça forte. Se eu tenho medo do que vão achar, quer dizer que a minha cabeça está ruim, os meus princípios não estão bem formados, o meu ideal não está bem formado. Então, eu preciso correr para fortalecer minha cabeça. E como, Ana? Como eu vou fortalecer minha cabeça? Como eu vou fortalecer meu coração e meu braço? Né? A cabeça, né, para que você consiga adquirir mais fé, para que você consiga adquirir um ideal, né, uma personalidade, você precisa ir atrás, né, ler bons livros, estar com pessoas que fazem você crescer. Será que esses meus amigos hoje, eles me tornam uma pessoa melhor? Ou eles me tornam uma pessoa pior, né? Ou mantenho na mesma linha que eles. A gente tem que pensar isso. Se os meus amigos, os meus familiares, o ambiente em que eu convivo não faz parte dos meus princípios, eu tenho que saber mudar, né? Procurar pessoas que vá nos ajudar a crescer, a ser pessoas melhores. Então, por exemplo, se eu tenho uma amiga que eu admiro como ela educa os filhos, procurar falar com ela, eu gostaria de saber como que você faz isso, eu gostaria de ser uma pessoa melhor com os meus filhos, ou uma pessoa que frequenta melhor a fé do que eu. Perguntar para ela, ser humilde, ir atrás para conseguir fazer com que a sua cabeça seja forte. Então você pode ir atrás de pessoas que são superiores, assim, em princípios, em ideais, que possam te ajudar a crescer na fé, num ideal, te ajudar a crescer nos seus princípios, né? Amadurecer as ideias que você tem na sua cabeça.
né? Você tem ideias boas, você tem fé, mas você não está maduro o suficiente para encarar, para ter braço forte. Procurar pessoas, procurar livros, procurar material, vídeos que possam fazer com que você cresça. Então, se vocês têm alguma dificuldade, Ana, não sei onde encontrar um material legal sobre a fé, para que eu cresça na fé, pode mandar o e-mail que eu coloquei no chat. Não tenha vergonha, eu posso tentar ajudar com alguns temas, né? Ou pessoas próximas de vocês, que vocês tenham mais que vocês tenham mais facilidade para conversar, que não tenham vergonha, quiserem conversar com eles, falam com eles, né? Para que eles possam te ajudar a ter uma cabeça forte, sabe? Leia a Bíblia, procure ser pessoas melhores. Tenta entender um pouco da fé. É muito complexa, eu não entendo. Procure pessoas, um sacerdote, um pastor, o que for a sua religião, para que ele consiga te ajudar a entender melhor. Não deixe isso passar, eu não entendo, mas não quero entender agora também. Não deixe isso passar. Procure fazer com que a sua fé seja forte, né? Com que a sua fé seja madura. Para você entender qual é o seu objetivo aqui na Terra, né? E depois, na morte, como que vai ser? Entender tudo isso para que você consiga viver o dia a dia com perfeição. Se você não entende o porquê de você estar aqui na Terra, qual que é o seu objetivo aqui, você não vai fazer as coisas no seu dia com perfeição. Você não vai ser uma mulher forte. Por que eu vou ser contra a corrente? O que isso vai acrescentar na minha vida? Você só vai saber o que isso vai te acrescentar, o que isso vai acrescentar para as outras pessoas, se você tem uma fé forte. Então, procurar ir atrás dessas perguntas, tá? Como ter um coração forte? O coração está muito ligado ao sentimento, né? Como eu falei para vocês. E os apelos sensuais. Isso, né, para que a gente tenha um coração forte, a gente vai precisar passar por esses obstáculos na nossa vida, né, passar por essas dificuldades, por esses apelos e saber lidar com eles e falar não para eles, né, não, eu vou encarar com serenidade, não, eu vou fugir desse apelo que está me fazendo mal. Então essa fortaleza do coração vai ser com luta diária, né, você procurar lutar diariamente, procurar encarar isso com serenidade, tá? Isso vai fazer com que você cresça no seu coração, tenha um coração forte. E para você ter um coração forte, claro que está ligado à cabeça, tá? Então você vai ter uma cabeça forte, você com certeza vai adquirir um coração forte e um braço forte. Mas para isso você vai precisar passar por alguns obstáculos até você realmente encarar aquilo com serenidade. Não é fácil, tá? Termos uma cabeça, um coração e um braço forte. Vai precisar de luta constante. Mas a gente não pode cair nessa dificuldade, né? Nossa, tá sendo difícil para mim, então eu não vou fazer isso. Não, eu tenho que fazer, tá? O braço forte é fazer o quê? Cumprir o pequeno, né? O que você prometeu durante o seu dia, fazer as coisas do seu dia com perfeição, fazer as coisas do seu dia sem desculpas, sem adiar. Se eu coloquei lá, vou acordar 8 horas, depois eu vou fazer tal coisa, vou estudar 1 hora por dia, depois fazer aquilo sem adiar e sem desculpas, né? Eu vou chegar pontual naquele ambiente, eu vou estudar 1 hora na mesa, sentada, né? Eu vou acordar e tirar o meu pijama, colocar uma roupa, mesmo estando na quarentena em casa o dia todo, sem receber visita, sem sair de casa. Ou seja, ir contra as vontades do seu corpo. Isso é ser uma pessoa de braço forte. Não deixar com que o corpo te domine. Porque a partir do momento que o corpo te domina, você não está sendo uma pessoa de braço forte. Eu quero ficar comendo o dia todo, né? Eu quero ficar de pijama o dia todo. Eu quero ficar deitado o dia todo. Então isso mostra que você não domina o seu corpo, né? Se o seu corpo está querendo que você fique embaixo da coberta o dia todo, você vai falar, não, eu vou passar um frio, vou sair daqui da coberta e vou dominar o meu corpo, tá? Isso é ter um braço forte, isso é ter atitude, isso é sair da zona de conforto, tá? E a partir do momento que você sai da zona de conforto, você começa a adquirir a fortaleza, ter um braço forte, tá bom? E o que é... Então, resumidamente, né? A gente precisa seguir esse pilar, ter uma cabeça forte, que é o essencial para conquistarmos a virtude da fortaleza. Para depois conquistarmos um coração forte e sermos pessoas de atitude. Se você hoje sabe que você não é uma pessoa de atitude, não consegue ser contra a corrente, todo mundo que convive com você fala uma coisa que no fundo você não concorda, mas você não sabe expor aquilo,
você precisa cuidar dos seus princípios, né? Fortalecer a sua cabeça, tá? Então, uma pessoa forte, para você conquistar a fortaleza vai exigir sim sacrifício, vai exigir sim mortificação, né? O que eu estava falando para vocês, ir contra o nosso corpo, fazer sacrifícios pelos outros, fazer sacrifícios para que a gente consiga adquirir essa fortaleza, tá? Sair da nossa moleza, da nossa zona de conforto. Uma pessoa forte é aquela pessoa que sabe enfrentar, que sabe empreender, assumir compromissos, mesmo que aquilo lhe custe. Vai me custar assumir esse compromisso? Então eu vou fazer. Porque isso vai fazer com que você seja mais forte. A gente não pode ficar só na nossa zona de conforto. Ah, isso eu sei, isso eu domino. Mas e o outro assunto? Né? Esse assunto eu não domino, então eu vou ir atrás dele. Eu vou sair da minha zona de conforto, tá? Isso vai fazer com que a gente seja pessoas mais fortes. E eu quero dar uma ênfase também às mães, né? Nós que temos filhos, nós temos a obrigação de ensinarmos os nossos filhos as virtudes, tá? Então, por exemplo, a virtude da fortaleza para com os nossos filhos. Primeiro com um exemplo, né? Os filhos veem quando uma mãe ou um pai são fortes, que eles lutam contra a zona de conforto deles, né? Mas a gente tem que fazer com que os nossos filhos passem por essas situações. A gente não pode fazer com que nossos filhos vivam numa bolha, fazer tudo por eles. Isso vai fazer com que eles sejam pessoas mais fracas, pessoas que no futuro vão passar por dificuldades, com certeza, e você não vai estar do lado dele para proteger ele. E como que ele vai se proteger se ele nunca passou por um obstáculo na vida dele? Então, tomar cuidado com isso. A gente tem esse dever de criarmos os nossos filhos nas virtudes, na nossa fé. Então, a gente tem que passar isso para eles. Desde pequenininho, eu que tenho um filho de 2 aninhos, que vai fazer 2 anos, ele chora porque ele quer tal brinquedo. Você explicar para ele, olha, o brinquedo não vai ser agora. Então, ele está passando por uma dificuldade, né? Ele quer comer agora. Não, antes de comer, a gente vai rezar. Então, ele não vai ter aquilo na hora que ele quer. Então, isso é bom para eles crescerem desde pequenininhos. Olha, filho, hoje você vai de ônibus para a escola. De ônibus, mamãe, mas a senhora sempre me leva. Hoje o senhor vai de ônibus, porque eu não vou conseguir te levar. E deixar eles passarem por essas situações que vão ser difíceis para que eles amadureçam, para que eles saiam da zona de conforto deles também. Isso vai ser excelente para o futuro deles. Porque hoje a gente sabe quantos obstáculos vão surgir na vida deles, né? Então, eu queria dar esse ênfase para as mães, e vou tentar falar disso em todas as aulas, um pouquinho, sobre como fazer com que nossos filhos adquiram a fortaleza, né? A virtude que for falada, né? Hoje a gente está falando da virtude da fortaleza, e eu queria realçar isso, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado na educação dos nossos filhos, né? Tentar fazer com que eles também sejam filhos, crianças virtuosas, tá? Então, eu gostaria que vocês pensassem, para finalizar a aula, que vocês pensassem, né? Será que eu sou uma pessoa que sempre dá desculpas e não gosta de fazer algo que me custe? Será que eu sou uma pessoa que, diante de um obstáculo na minha vida, por exemplo, esses dias, a minha máquina de lavar deixou de funcionar. E você tá lá com um monte de roupa para lavar. Será que você já fica super estressada e já perde o dia por conta daquilo? Então, são obstáculos que acontecem na nossa vida e que a gente não espera, a gente não consegue planejar. Será que eu me irrito? Eu já perco o meu dia totalmente por conta desse obstáculo que aconteceu na minha vida, né, no meu dia? Então, isso mostra que a gente não tem a virtude da fortaleza tão forte, né? Tão rígida, né? Sou uma pessoa que mudo sempre os meus horários e meus planos. Eu sempre me planejo, deixo tudo certinho e durante o meu dia eu mudo tudo. Não consigo cumprir com o que eu me planejo. Então, tomar cuidado com isso também, né? E tomar cuidado com, que eu queria enfatizar, a educação dos nossos filhos. Procurar sempre passar essas virtudes para eles, tá? Então, quem quiser material complementar sobre a aula, sobre as outras aulas que já estão disponíveis no YouTube, que é sobre a alegria, sobre a ordem, pode mandar um e-mail para mim, que está no chat, que é 2020 mulheresvirtuosas@gmail.com. E eu também vou deixar na descrição do vídeo, tá?
Então, a aula de hoje acabou. Então, eu falei um pouquinho sobre o que é ser uma mulher virtuosa, como adquirir essa virtude da fortaleza, qual é o pilar que a gente precisa tomar cuidado. E com os nossos filhos, como fazer com que eles sejam filhos mais fortes, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer aí no chat. E podem compartilhar esse vídeo com os amigos, eles vão com as amigas. Os vídeos ficam gravados no YouTube. Quem quiser adquirir as outras aulas, é só entrar no YouTube Mulheres Virtuosas ou com esse link que vocês acessaram a aula, que eu vou deixar tudo gravado lá, tá bom? Então é isso, meninas. Obrigada pela aula de hoje e bom final de semana para vocês, tá bom? Um beijo para todas. Tchau, tchau.